Olá para você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café Solitário Podcast. Eu sou o Rezin e agora são atualmente meio-dia e está um frio do caralho, mesmo estando 20 graus. Dá um frio do caralho. Ensolarado, é o que diz aqui. Ensolarado, 20 graus, mas tá frio pra um cacete. E eu não sei como, não sei o porquê. Não é inverno, até onde eu sei. Eu nunca sei quando que são as estações do ano, cara. Mas eu acho que é o quê? É outono? Depois do verão é outono? Não sei. Enfim, o que eu sei é que o filme do Michael. O filme do Michael Jackson. E simplesmente é incrível. É incrível. Como é que eu posso dizer? Cara, pra começar, eu odeio filme de musical. Eu odeio filme musical. Eu odeio qualquer tipo de musicais. Inclusive, eu descobri, através da minha mulher, que ela me disse que ela adora esses filmes, que existem vários tipos de musicais. Tem o tipo, como é que é? Jukebox. E tem um outro aí que eu esqueci o nome. Mas é que o jukebox parece que é o que toca um monte de música, tocam várias músicas e não necessariamente elas fazem a história andar, eu acho. E o outro tipo é o que as músicas levam a história adiante. Ou eu tô invertendo, eu não sei. Eu sei que eu odeio esse tipo de filme. Fala em musical, cara, me dá uma preguiça, me dá um. Nossa, não, chato pra cacete. Só tinha dois filmes musicais que eu gostava de ver, cara. Teve. Um era o Grease, que era com John Travolta. É um filme. Esse talvez não seja o melhor filme, mas é que eu tinha uma. Como é que eu posso dizer? Eu tinha uma memória afetiva. Tenho uma memória afetiva por conta de que é o filme que eu assistia com a minha avó, sabe? Eu assistia com a minha avó e ela adorava aquele filme e eu tinha o quê? Sei lá, 10, 11 anos. E eu assistia com ela. E era bom, era divertido. Então, ele tá no meu coração. Ele tem essa vaguinha no meu coraçãozinho. E aí, o que acontece? Tem um outro filme, que é o filme do Michael, o próprio filme do Michael, o filme do Moonwalker. Esse também era um filme musical que eu gostava. Apesar de não ter nenhum sentido, ser um filme completamente absurdo, eu só fui perceber isso depois. É um filme muito bom, cara. Eu gosto dele. É um filme que eu gosto pra caralho. E agora vem um filme musical que eu posso dizer que realmente é bom pra caralho. É muito bom esse filme. Assim, ó. Tô batendo nas coisas aqui, calma aí. Assim, ó. O cara é o filme. Imagina só, é um filme do maior artista de todos os tempos, todos. É simplesmente o cara, o melhor artista negro e o melhor artista branco de todos os tempos. Ele zerou o jogo nas duas modalidades. Esse cara é incrível, cara. Ele é incrível. O mais impressionante dele é que ele não sabia tocar nenhum instrumento, mas ele tinha. Eu acho que, se eu não me engano, ele tinha um ouvido absoluto. Se não era absoluto, era um ouvido muito bom. Mas ele tinha um ouvido extremamente aguçado. Aí ele sabia exatamente quando que a nota estava desafinada, quando ela estava um pouquinho acima, um pouquinho abaixo do que deveria. E aí, cara, faz esse cara é incrível, ainda de um coreógrafo. Nossa, claro, ele tinha um ídolo. O ídolo dele era o James Brown ainda. Era o James Brown. E sei lá. Esse cara é simplesmente o maior de todos, E eu gosto muito de Michael Jackson. Acho que realmente é de fato o meu artista favorito de todos mesmo, porque eu cresci vendo os clipes dele, eu cresci vendo shows no DVDs com shows dele.
Nossa, eu vi várias. E vários e vários clipes. Eu sei algumas. Até inclusive, pode ser que eu conheça mais, mas não me recordo agora, mas eu sei algumas músicas de Jackson 5, apesar de que, isso porque também a minha avó colocava pra escutar. Ah, uma rádio aqui tem uma rádio, eu não sei se ainda tem, cara, porque confesso que faz tempo que eu não procuro por ela, mas tem uma rádio aqui pelo menos aqui no meu estado, eu não sei se é no Brasil, mas tem uma rádio que toca músicas bem antigas e dos anos 50 pra frente, sabe, até os 80 mais ou menos. E toca muita música antiga. E tocava bastante os Jackson 5. Tocava bastante. Inclusive, o meu pai tinha um rádio que ele gravava. Ele tinha era um rádio que tinha eu não sei como é que é o nome disso, mas você podia rodar, tocar vinil na parte de cima. E o disco de vinil, né? E tinha o rádio e tinha o toca-fita. E também podia gravar o que tocava ali. Então, algumas vezes a gente gravava umas fitas por cima de outras. Inclusive fiz até muita merda, porque eu gravei fitas muito importantes para os meus pais. Eu gravei em cima delas e eu não sabia. Eu gravava as músicas do que tocavam nessa rádio antiga, que eram músicas muito boas, que eu gostava bastante. E gravava também algumas que a minha avó gostava. E quando ela vinha, eu colocava pra escutar. Tocava música pra escutar, porque para que a gente não ficasse toda hora ligando o rádio e esperando que uma música que a gente gostasse tocasse, entendeu? Aí eu passava alguns dias escutando o rádio e gravando a música e parando no momento em que acabava pra fazer essa gravação, essa fita especial, essa playlist personalizada. E aí fazia isso e tocava muito Jackson 5. E lá eu escutava os clássicos, né? Os clássicos. Principalmente o que mais tocava lá era ABC. Era o que mais tocava. E, cara, eu não vou ser mentiroso, não vou dizer mentiras aqui, que o Jackson 5 não era uma banda que eu escutava muito. Eu escutava essas poucas músicas que tocavam na rádio. E realmente eram músicas muito boas. Mas eu gostava muito mais do Michael Jackson, né? Do Michael Jackson já a carreira solo. Aquela coisa, nossa, eu via os clipes, eu imitava, eu dançava todos os clipes iguais a ele. Eu fazia tudo isso, cara. Tudo isso. Eu era um grande fã, cara, um grande fã. Eu não sou, né, na verdade. Ainda tô vivo. Mas eu adorava assistir os clipes, adorava pegar a coreografia, todos os movimentos de dança. E se você for ver, o cara é basicamente todas as danças toda a dança que a gente tem hoje dos artistas que são considerados talentosos, né, grandes coreógrafos e tudo mais, até lá nos coreanos, eles têm essa referência muito, muito clara do que o Michael fazia. E isso é incrível, cara, incrível. Esse cara é fora do normal, cara, fora do normal. Eu vi um vídeo mostrando ali como é que ele fazia, como é que foi a divisão dos áudios, como é que ele gravou a divisão dos áudios da música do Thriller, por exemplo. Nossa, do refrão. Nossa, cara, o cara é um gênio. Nossa, eu não sei nem como explicar. Mas depois dessa rasgação de seda pro Michael, eu vou aqui beber meu café um pouquinho, porque tá frio pra caralho. Eu fiz um café muito forte, meu Deus. Depois de toda essa rasgação de seda, eu vi o filme do Michael, por quê? Desde quando anunciaram, eu pensei, eu vou ver essa porra no cinema.
eu vou ir ver esse filme na estreia dele. Eu não tô nem aí, eu tô pouco me fudendo. Eu vou arrumar um jeito de ver esse filme na estreia. Foi exatamente o que eu fiz. Mas eu não precisei inventar muita coisa, sabe? Eu não precisei inventar muita coisa. O que esse cachorro tá fazendo, cara? Ei, o que você tá fazendo? Eu não precisei inventar muito. Eu não precisei inventar muitas coisas. Não precisei fazer nada. Minhas cadelas aqui estão. Sei lá o que estão fazendo. Estão brincando com alguma coisa aqui. Deve estar saindo no áudio. Mas. Eu não precisei fazer nada. O meu trabalho. Eu tava de folga. Eu tava de folga. Foi certinho. Na estreia, eu tava de folga e eu fui lá ver o filme. E, cara. Fomos lá, eu e a minha mulher. Minha mulher chega mais cedo do trabalho, então a gente foi direto. Eu fui lá buscar ela, a gente foi direto pro cinema daí, do trabalho dela. E. Cara. Fomos lá. Chegamos no cinema, entramos lá, vamos ver. O começo já começa incrível, cara. O começo já começa é muito bom. O começo já é incrível, porque começa a ver aquele logo da Universal, sabe? O planeta girando e escrito Universal e tudo mais, Universal Studios. Já nesse começo já começa o Michael gritinho dando um ih, entendeu? Aí, nossa, ali eu já pensei, vai ser do caralho. já me animou, já fiquei feliz. Foi muito bom. E aí o filme foi muito, cara, o começo do filme foi muito, como é que eu posso dizer? Ele foi muito mais focado na apresentação do pai do Michael, na imagem a imagem que o filme estava passando sobre o pai do Michael era simplesmente o vilão, óbvio, o vilão do filme. Na verdade, é o grande vilão da história dele, né? O grande vilão da história do Michael. O pai dele, fugiu o nome, é Jonathan, eu não me lembro o nome dele, mas o pai do Michael simplesmente foi apresentado como vilão ali, batia nos filhos, batia de toda forma, errava coisas. No filme não mostrou, foi bem mais light, mas se eles erravam alguma coisa, eles mandavam voltar ele mandava voltar e repetir, e se não fizesse ainda certo, ele ainda ia lá e batia neles. Então era uma coisa muito absurda. E foi mostrado isso e tal, e foi bem pesado o começo. O começo foi bem pesado. Mostrava ali o Michael sendo muito solitário desde criança, porque, claro, já tá saindo em turnê desde pequeno, desde os 11, acho que eram 11 anos, 10 ou 11 anos, já tá saindo em turnê, famosinho. Não tem como você ir pra escola de verdade, entendeu? Não tem como você ir pra escola tranquilamente como qualquer um vai. Cara, você sendo famoso de qualquer nível, se você é um famosinho da sociedade pequena, do interior, se você é um famosinho de lá, você já não consegue mais ir pra escola, ou o seu filho não consegue mais ir pra escola tranquilamente, sem ter esses sanguessugas dessas pessoas que estão sempre ali só pra pegar um pouco dessa fama, ou ou sugar um pouco do dinheiro da pessoa, entendeu? Se passar por amigo e todo esse negócio. Então ele teve uma infância muito difícil, muito rígida do pai. O pai dele, ele tinha uma filosofia muito clara de, na vida, ou vocês são vencedores ou são perdedores. E por vocês serem negros, vocês estão muito atrás ainda. Então vocês têm a obrigação de ser vencedor. Essa era a filosofia dele. Ela não está completamente errada, mas o conceito de vencer pode ser meio diferente. Porque eu acho que o conceito de vencer na vida, ser vencedor, é muito particular.
Tem gente que consegue se sentir vencedor e realizado apenas construindo uma família. Tem gente que consegue se sentir realizado e vencedor apenas tendo um negócio de sucesso. Então, tipo, é bem relativo. É relativo de cada pessoa isso daí. Mas o que ele valorizava muito era o dinheiro, a fama e todo esse negócio. E, cara, eu não sei. Ter ambição, cara, ter ambição é bom, mas não pode ser doentio, cara. Não pode ser doentio. Ter ambição é muito bom porque você não fica estagnado, sabe? A estagnação é o que mais causa sentimentos ruins, depressão nas pessoas, cara. Não, não. Claro, eu estou guardando aqui algumas proporções, mas vamos dizer, uma pessoa saudável, que não tem nenhum problema psicológico desse tipo, dessas coisas, se essa pessoa ela não tem nenhuma ambição na vida, se essa pessoa não tem nenhum desejo a realizar na vida, que não seja puramente material, se essa pessoa não tem um desejo, sei lá, seja melhorar de vida, seja melhorar a vida dos pais, seja construir uma família, seja qualquer tipo de coisa, dar uma vida boa para os filhos, não importa. Se não tem esse tipo de objetivo, esse tipo de desejo, essa pessoa vai ficar onde ela está e vai ficar estagnada. Vai ficar estagnada onde ela está e é isso, e vai ficar depressiva. Por quê? Porque ela vai ver outras pessoas com ambição de melhorar a vida das pessoas ao redor e vai se sentir triste porque ela não progride e os outros estão progredindo. Mas ela não progride porque ela não tem essa ambição. Então a ambição é importante. É importante. E só que o pai dele tinha essa ambição puramente pelo dinheiro e pela fama. O sucesso no show business, né? Então é foda, é foda. Então o Michael sofreu muito com isso. E claro, foi bom a representação da solidão que ele tinha, do medo que ele tinha do pai dele. Foi tudo muito bem feito, muito bem mostrado. Foi mostrando uma trajetória do Michael desde o início da carreira dos Jackson 5 até 88, se eu não me engano, 88, que foi o lançamento de Bad, né? Do turnê do Bad. Então foi toda essa construção até aí. E tem vários problemas que foram apresentados. O pai do Michael sendo um grandíssimo pau no cu, achando que ele sempre poderia comandar a vida do Michael do jeito que ele quisesse, que ele sempre seria parte dos Jackson 5 e os Jackson 5 teriam que voltar, e com o Michael já sendo uma estrela mundial. Por quê? Porque ele queria surfar o hype dele. Imagina só, cara, você tem até um pai que é o seu agente, né? Porque ele era o seu pai, então ele era o seu agente legal. E você tem esse cara e você se desgrudou do grupo dele, né? Em que ele era o seu agente. Aí você começa a fazer tudo sozinho, alcança status muito maiores do que você tinha antes com o seu pai. E aí o seu pai, para sugar, né, de novo, mais uma vez o sangue sugar esse estrelato que tem, subir na janelinha, enquanto o Michael ter construído tudo aquilo, subir na janelinha ali do ônibus. Não vou dizer que foi exatamente assim, né? O pai do Michael também, com os Jackson 5, deu meio que a passagem pro Michael subir no ônibus e todo esse negócio, né? Mas ele queria ali, já estava pronto o sucesso do Michael. O Michael conseguiu todo aquele sucesso, já estava pronto, e o pai dele queria surfar nessa onda. E aí ele obrigou o cara, eu tava basicamente obrigando ele a voltar pro Jackson 5 e fazer a grande turnê da vitória lá, e todo aquele negócio que deu aquele acidente com a Pepsi lá, né? Que ele queimou o couro cabeludo. Foi um caralho essa merda, mas cara, foi um filme muito bom, porque
toda música que tocava, cara, eu ficava com uma vontade de me levantar da cadeira e ficar dançando. Sabe? Toda música que tocava, principalmente quando mostrou já ele na carreira solo, toda música que tocava eu ficava aqui, ó, só eu ficava, sabe, batendo os pés no chão, sabe, balançando os pés no ritmo da música aqui, louco pra me mexer, só olhando assim sentado, louco pra me mexer pra dançar junto e fazer a coreografia, o pouco que eu me lembrava das coreografias, fazer elas, cara. Mexeu muito com o meu coração. Mexeu muito com o meu coração. Não tenho como esconder isso. E o final, cara, foi bom. Foi muito bom. Eu só não sei se eles tinham que terminar na turnê do Bad. Não sei. Faltou algumas coisas que eles podiam ter abordado. Porque eu senti que ficou um pouco. Faltou um pouquinho aquele senso que a gente tinha, que a gente sempre teve, do Michael ser muito perfeccionista com as coisas. Então faltou um pouco disso. O filme abordou, mas foi muito pouco, foi muito básico. Parecia que ele não era tão perfeccionista assim. E mesmo ele sendo um perfeccionista, ele não era o cara que chegava e falava assim: vamos repetir tudo do início, vambora, do início. Não. Ele falava: olha, sinto muito, mas vamos ter que repetir. Era assim que ele falava. Então ele ainda, além de ser o maior de todos, ele era muito... Porra, ele era um... Sei lá, cara, ele era foda. E aí, eu vendo esse final, vi o filme, nossa, eu fiquei muito, muito animado. Aí, o meu... Como é que... Meio que ressuscitou a minha vontade de voltar a escutar músicas dele. Voltar a escutar música no geral, porque eu acho que eu já falei, eu não escuto músicas com quase nenhuma frequência. Eu não escuto músicas praticamente, cara. A minha vida não tem essa trilha sonora que todo mundo diz que tem, porque fica ouvindo música toda hora, todo tempo. Eu não tenho isso, cara. Se eu tô trabalhando, eu não consigo escutar música. No trabalho, eu escuto música, mas é porque lá o ambiente tem música, né? O ambiente tem caixas de som e fica tocando música. Mas por mim, aquilo ali podia ser um silêncio, porque... Até porque, mesmo com aquelas músicas, tem um barulho do caralho lá, e a gente não escuta as músicas quase. Mas tem lá. Eu, por mim, estando em casa, mexendo no telefone, ou trabalhando, fazendo qualquer tipo de coisa, eu dificilmente escuto música. Dificilmente. Eu escuto podcasts, eu escuto rádio, eu vejo alguns vídeos de alguns canais que eu gosto de acompanhar, e só. Eu não escuto música. Cara, é muito, muito raro mesmo. Deixa eu tomar esse café aqui. É muito raro mesmo. Mas ele meio que reacendeu essa vontade. E eu voltei a escutar algumas músicas de novo. Voltei a escutar músicas no geral, mas principalmente, claro, as músicas dele. Eu estou indo pro trabalho. E do trabalho da minha casa até o trabalho é pelo menos uma meia hora, 35 minutos às vezes. E vou esse tempo inteiro com a música dele na minha cabeça, tocando assim, eu cantando mentalmente, porque eu estou sem fone de ouvido no momento. Então eu também não estou muito interessado em comprar, justamente por causa disso, que eu não escuto muita música. E quando eu vou escutar um podcast, eu coloco o meu telefone ali, e deixo num volume alto o suficiente para que eu consiga escutar fazendo outra coisa, ou simplesmente eu coloco ele para tocar enquanto eu estou sem fazer nada. Às vezes eu também faço isso. E a minha casa aqui é silenciosa, então eu não tenho esse problema de precisar de fone de ouvido. Então me reacendeu essa vontade. Voltei a querer escutar música. Aí mas é claro, eu fiquei na vibe de escutar muito mais as músicas dele, do Michael, por conta desse filme. Também reacendeu a minha vontade. Eu fiquei... Desde que foram anunciados, eu fiquei esperando o dia de lançamento, a data, e todo ano, todo mês que passava, eu procurava se já tinha saído a data de estreia do filme, todo mês.
E cara, foi impressionante também o que o Jafar Jackson se dedicou pra fazer esse filme. Se dedicou muito, muito. Treinou até os pés se machucarem. ah, Treinou os passos de dança, aquelas coisas. Ele tinha que fazer. Foi exigência da filha do Michael também, né? Da Paris lá. Foi exigência dessa desgraçada que ele fizesse tudo perfeitamente como tinha que ser no clipe, como tinha que ser nos clipes. Então, ele se esforçou muito e muito para fazer tudo perfeito, cara, tudo perfeito. Ah, e também a maquiagem tava boa até. Tava boa, tava meio estranha ali. ah, Algumas coisas ali na questão do nariz, óbvio, porque é foda de acertar o nariz, mas que alguns ângulos, alguns momentos pareceu que ele tava meio torto, mas bom, eu não vou exigir muita coisa disso. É complicado lidar com esse tipo de maquiagem. Mas figurino tava fiel, igual, idêntico. Não chegou a. Eu acho que não chegou. Não chegou a, a representar muito o clipe. Os clipes botavam só uns trechos, mostravam uns trechos e aí misturavam. E foi muito legal que eles pegaram, eles mostraram depois, né? Depois a gente descobriu que uma boa parte das músicas cantadas no filme era o Jafar cantando misturado com a voz do Michael Jackson. Então muito, ficou muito bom porque a gente ficava na dúvida, pô, mas é a música é o Michael cantando ou é o Jafar? Fiquei pensando, uma parte que ele canta Don't Stop to Get Enough, logo no início lá, que é a primeira música que ele tá ali no estúdio, cara, eu olhei assim, aquilo ali é o Jafar cantando, sabe? Aquele ali é o Jafar cantando. Então eu ficava absurdo. Tá muito bom, entendeu? É incrível, incrível isso. A dedicação foi muito boa, foi muito boa. E bom, estou aqui só tecendo elogios, por quê? Porque eu tenho umas críticas, né? Como essa questão aí do nariz ter ficado meio estranho, não terem abordado tanto o perfeccionismo do Michael, não ter abordado a questão de realmente do porquê ele ter feito a cirurgia no nariz. Eh, Foi meio que mostrado que foi praticamente por estética. E não foi puramente estética. Até porque foi uma questão estética também, porque o pai dele dizia que ele tinha um nariz de batata, era um narigão, chamava ele de narigudo. Então ele tinha esse complexo com o nariz dele também, por conta disso. Mas ele tinha quebrado o nariz em uma das coreografias. Isso aí quem me falou foi a minha mulher, eu nem sabia. Ele tinha quebrado o nariz em algum ensaio, porque ele se esbarrou com um dos dançarinos e quebrou o nariz dele. Aí ele teve que fazer a cirurgia. Só que essa cirurgia teve alguns problemas e por isso que ele fez tantas outras cirurgias para tentar corrigir e deixar o nariz funcional. Que tinha alguns problemas por conta disso, que eu não me lembro quais são, mas ele teve muitos problemas por conta desse choque e dessa primeira cirurgia que ele teve que fazer. Mas no filme mostrou simplesmente que foi estético. Simplesmente isso. E, claro, eles podiam também ter abordado muito mais a questão da rivalidade dele com o Prince. O filme só citou Prince uma vez, cara. Uma vez. Eu achei que poderia ter abordado um pouquinho mais essa questão, porque eles tinham uma rivalidade muito grande. Eu nunca ouvi Prince. Eu tava até pensando em escutar Prince depois que eu vi o filme, só pra ver
como são as músicas, porque eu só conheço ele por nome. Eu só sei que ele é conhecido como o príncipe do pop. Eu só sei disso. Eu não sei o porquê, eu não sei quais são as músicas, eu nunca ouvi uma música dele. Talvez eu tenha escutado, mas eu não sei que é dele. Mas eu pensei em ouvir algumas músicas dele por conta disso. Mas eu sabia que ele tinha uma rivalidade muito grande com o Prince e foi citado só uma vez, cara. O nome do Prince foi citado uma vez. E não, sei lá, não faz muito sentido, sabe? Eu acho que deveria ter citado um pouco mais, ele ter mostrado um pouco mais da rivalidade, porque ambos é a mesma coisa que acontece sempre quando você tem um rival, cara, você se puxa mais. Sempre que você tem um concorrente, você se esforça mais para alcançar um nível mais alto, para fazer uma coisa melhor, sabe? Ah, por exemplo, ali, ó, time de futebol. Pô, se você tem dois times em uma cidade em que eles são grandes rivais, porque eles são da mesma cidade, todo esse negócio, eles disputam os mesmos torcedores, os próximos novas gerações, eles estão ali, eles estão competindo, e se um está muito bem, o outro tem a vontade, tem a obrigação de acompanhar e ultrapassar o rival. Então sempre quando seu rival está indo bem, ou ele, no mundo da música, né, quando essa é uma rivalidade, se eu não me engano, era uma rivalidade saudável, não era tão drástica assim, mas quando você tem no mundo da música uma rivalidade assim, você lança uma música e é muito boa, estoura, vai no topo das paradas e todo esse negócio. Ah, topo das paradas, ainda se fala isso. O seu rival, ele vai tentar fazer algo maior. E foi isso e eu sei que isso acontecia. Isso acontecia. Tanto é que no filme ele só falou: como é que é? Ele fala assim: o que você está fazendo aí? Ele estava na piscina lá, tomando banho de sol, ele estava falando, acho que estava pegando inspiração. Aí, mas por que você não tira umas férias, não sei o quê, pra descansar um pouco da música, fazer grandes hits? Aí ele falou: porque se eu parar, o Prince vai fazer primeiro. E foi só isso. Foi só essa citação. Tipo, podia ter mais, entendeu? Foi ali uma abordagem interessante, mas podia ser mais. Ter mais dessa rivalidade. Não velada, porque era escancarada, mas era uma rivalidade profissional, puramente musical, entendeu? Puramente musical. E não teve muito, mas foi um filme muito bom, cara. E por que eu não eu também, peraí. Por que eu não traço críticas? Porque eu não dei a mínima para críticas dos especialistas, né, da crítica especializada do cinema e todo aquele negócio. Por quê? Porque é muito simples, tá? As críticas dessas pessoas, eles são críticos de filmes, eles assistem os filmes com outra visão. Eles assistem os filmes com uma visão mais, não só técnica, mas também tem visões, tem interpretações ideológicas e todo esse negócio. Porque, por alguma razão, eu não sei qual, eu não fui a fundo, a mídia especializada, pelo visto, detestava o Michael Jackson. Eu não sei por quê. Porque naquele documentário em que eles falam, em que tem a acusação do Michael Jackson ali sendo, né, pedo, né, todo aquele negócio, que depois se mostraram dos acusadores sendo falsos e tudo mais, foram obrigados a mentir e todo aquele negócio, a mídia deu 90 e poucos % de aprovação. Toda a mídia especializada, os especialistas, adoraram o filme, adoraram o documentário. E aí, num filme que é simplesmente, puramente para mostrar o caminho do cara, para virar simplesmente o maior artista do mundo de todos os tempos, só a trajetória. Opa, bati no microfone. Só para mostrar a trajetória dele, sem. Só para mostrar a trajetória dele, enaltecer todas as conquistas dele e tendo uma linha temporal cronológica ali para seguir, o
o que que ele... Pô, pera aí que a minha cadela tá mexendo nos fios aqui. Caralho, vai pra lá. Vai. Ali. Tá. Tendo uma linha cronológica, uma linha temporal pra seguir. Eles têm uma linha, eles estão seguindo. E não tem como você simplesmente abordar todas as polêmicas de uma carreira de muito tempo ainda. Anos e anos de carreira. Ele escolheu abordar principalmente... Aí é uma visão do diretor também. Escolheu abordar simplesmente a parte em que da construção do mito e o relacionamento com o pai. Foi isso que ele resolveu abordar. Foi isso. Mas também o filme era para ser maior. Foi muita coisa cortada. E parece que vai ter mais filmes. E essa questão, a mídia estava cobrando que o filme mostrasse as polêmicas em volta do Michael. As polêmicas que são as acusações. E não faz sentido. Não faz sentido você colocar esta crítica, sendo que a porra do filme vai até 88. E as primeiras acusações começaram em 93. Então, como é que o cara vai abordar um tema na linha do temporal que ainda não aconteceu? Porra! Entendeu? Não faz nenhum sentido. Esses caras simplesmente estavam procurando algum motivo para rechaçar o filme, algum motivo para criticar. É por isso que eu tenho na minha cabeça a teoria de que ele era odiado. Não sei se é porque ele não participava desses grupinhos aí que a gente vê do Didi, do Epstein, por exemplo. Não sei se é por isso, não sei, porque ele construiu... Cara, vem aparecendo mais coisas pra mim de que ele construía aquela Neverland lá, que ele levava as crianças pra lá pra proteger as crianças desses caras. E eu tô cada vez mais acreditando nisso. Porque olha o que saiu recentemente. Olha a grande conspiração que se tornou realidade, né? Isso aí todo mundo já sabia, só fingiu que não existia. Se não fosse tão crucial essas coisas... Cara, sabe por que é estranho? Porque ele levava as crianças pra lá, todas as crianças adoravam ele. Nenhuma delas acusava ele de ter feito alguma coisa, tirando essas que depois confessaram que foram obrigadas pelo pai para arrancar dinheiro do Michael. E nenhuma delas acusou ele de nada. Pelo contrário, falavam que ele era muito legal, era muito divertido, era um sonho viver lá naquele parque. E aí o que acontece? Anos depois estouram essas coisas do Didi, estouram essas coisas do Epstein aí, onde acontece todo esse negócio. Teve o filme que denunciou isso, que foi a Sound of Freedom, né? O Som da Liberdade, que foi o quê? Foi boicotado pela mídia tradicional, tanto americana, e até aí, como a mídia brasileira, ela copia tudo que vem dos Estados Unidos, elas copiaram também a pauta de rechaçar o filme Som da Liberdade, que trata dessa coisa, desse tráfico de crianças. É um assunto extremamente sério. Então não tem como eu não pensar, não ter a minha teoria embasada nessa questão de que o Michael colocava as crianças lá naquele parque para proteger elas. Porque todo mundo do entretenimento, seja Hollywood, seja o da música, é podre. E se mostrou. Nos últimos anos se revelou ser isso. Entendeu? Então, por que a mídia ataca tanto o Michael? Por que a mídia atacou tanto? Por quê?
Por que a mídia adorou aqueles documentários falando das acusações e simplesmente atacando o Michael? Porque não era um documentário para mostrar os lados da questão. Não era um documentário para mostrar simplesmente o acusador acusando e foda-se a defesa. Entendeu? Por quê? Eu acho. Ó, não estou acusando, mas tem coisa aí. Tem coisa aí. Com certeza tem coisa aí. Sabe? Tem coisa aí. É muito estranho eles fazerem isso, tanto para o filme do Som da Liberdade, que era uma história real, que eles começaram a chamar de teoria da conspiração, para ridicularizar o filme e boicotar o filme, mas ele foi um sucesso. Por quê? Porque a maioria das pessoas entendeu. Se a mídia gosta, provavelmente é ruim. Se a mídia não gosta, muito provavelmente é bom. É muito difícil. Está, na verdade, cada vez mais difícil, cada vez mais raro, o público e a mídia concordar com as coisas. Então, é isso aí. Fica a reflexão. Mas depois que eu vi o filme, o meu Instagram, ele começou a ser bombardeado de novo. O algoritmo começou a ficar focado com muito conteúdo do Michael, das danças dele, dos shows, dos clipes, das pessoas imitando a coreografia, das pessoas dançando, de fazerem aqueles vídeos nonsense com o Michael, dublagens dos clipes, né, com dublagens diferentes dos clipes, várias coisas. Ficou lotado disso. E eu não tô reclamando, é só engraçado. E isso só me deu mais vontade, porque eu ficava toda hora, eu ficava vendo, e aí eu fiquei bastante tempo. Eu fiquei bastante tempo no Instagram, muito mais tempo por conta disso também, porque sempre que tocava rodava um vídeo em que tocava a musiquinha deles, que era uma música do Michael, eu ficava ali escutando a música e curtindo a música. Às vezes eu nem olhava pro vídeo direito. Só ficava curtindo a música. Porque as músicas são maravilhosas. Cara, eu tenho uma máxima. Eu vou encerrar esse podcast simplesmente falando do filme do Michael. Eu queria falar mais sobre isso, mas sei lá, eu sinto que talvez não vou abordar da forma mais correta, porque tá simplesmente tudo embaralhado na minha cabeça, entendeu? Eu tô lembrando dos assuntos aqui. Eu anotei só 2 tópicos pra mim falar, que foi o filme, e o algoritmo do meu Instagram. Foi só as únicas coisas que eu anotei aqui pra mim falar. O resto tá tudo vindo da minha cabeça, de improviso. Então, eu sinto que eu não vou abordar isso de uma maneira completa, não vou falar dele da maneira completa, da maneira que eu gostaria de falar de verdade dele. Então, tanto falar da admiração por ele, quanto das polêmicas e do porquê que não tem fundamento. Porra, pegaram a Polícia Federal, cara, o FBI pegou todos os documentos do Michael, todos os computadores, os HDs, né, que o pessoal tem medo de mostrar os HDs. Ele pegou todos os HDs do Michael e não acharam nada de nada. Sabe o que é nada? Sabe o que é? Muito provavelmente seu youtuberzinho favorito, ele tem alguma coisa comprometedora no HD. Muito provavelmente. Mas o Michael, que tinha o mundo aos pés dele, não tem nada. Entendeu? Não tinha nada. Então, sei lá. Mas eu acho que eu não vou conseguir falar sobre isso perfeitamente da maneira que eu queria. Então, eu queria fazer um conteúdo. Eu não sei se eu vou fazer um vídeo diferente, se eu vou fazer um podcast diferente, um vídeo diferente para esse canal de podcast. Um podcast meio que parecendo como é que eu vou dizer? Um documentário, sabe? Falando sobre isso. Só que levaria muito mais tempo.
Eu não sei o que eu vou fazer ainda, mas eu queria fazer um vídeo sobre isso, falar de toda a trajetória dele, envolvendo até as polêmicas, tudo. E poderia ser um podcast, um vídeo, seja lá o que for, de muitas horas. Não ia ser apenas 40 minutos ou 1 hora. Não ia ser nada disso, ia ser muito mais tempo, porque eu ia abordar minuciosamente cada coisa. Ia ser um puta documentário, um puta podcast. Muito melhor do que o Narigudo nostálgico fez. E. Sei lá. Só tocando. Só tocando esse nome gratuito aqui por nada. Mas é isso. Eu vou deixar uma frase só. Vou encerrar isso aqui. Obrigado por me ouvir até aqui. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou aí, deixa um comentário aí, cara. Comenta alguma coisa. Deixa o like. E se inscreve. E eu vou deixar só uma frase aqui para encerrar esse podcast. Que é: se o Michael Jackson não tem música ruim, você só tem... Vou repetir, peraí que eu me embolei. O Michael Jackson não tem uma música ruim. Ele tem música que você ainda não ouviu. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e eu fui.